de fato, né? Então, o nosso exercício diário é aprender, de fato, quem Deus é. Muito bem. Hoje é por que discipulado é fundamental para uma igreja saudável, né? Vamos orar antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo. Pai, família reunida, nós pedimos graça do Senhor manifesta. Ó Deus, que o nosso coração, nesses nossos encontros, Deus, encontre o centro da vontade do Senhor. Em nome de Jesus, clareia esse tema tão importante para nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Gente, antes da gente continuar, a gente falou de dois temas, né? A gente falou do modelo de igreja segundo o coração de Jesus, né? E hoje e na terça-feira, a gente falou do caráter antes da função. Eu não sei se você tem alguma, alguma pergunta ou alguma colocação aqui, eu acho que dá para a gente tirar aí 5 minutinhos para dar espaço para você fazer alguma pergunta, né? A gente falou um pouquinho dos dilemas relacionais e de como a gente tá crescendo nisso, qual a dificuldade, e talvez seja um momento assim de você colocar assim, talvez a sua maior preocupação em relação à maturidade da igreja, né? Eu quero deixar você aí, te dar liberdade, eu sei que tem gente que tem muita coisa boa a dizer, e aí eu acho que vai ser legal te dar esse espaço aí. Se alguém quiser, pode fazer uso da palavra aí, gente. Vamos lá, gente. Alguém aí, por favor? Nada? Nada a dizer? Eu vou esperar, porque eu sei que tem gente boa aí. Ok, gente, então não vou insistir, não. Vamos continuar. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo jóia aí? Então, beleza. Então, vamos continuar a nossa, o nosso bate-papo aqui em relação a esse tema, né? Bom, a gente tem falado no nosso último encontro, a gente falou que a, a igreja, ela uma uma reprodutora de missão, né, gente? Nós temos uma missão mesmo, né? Nós temos uma missão. E essa missão é se submeter à missão de Cristo, né? Então, eu fiz uma brincadeira no encontro passado, dizendo, qual é a nossa missão? É não ter missão, né? É assumir a missão do Cristo. Claro que, em algum nível, a gente tem um compromisso com a igreja local, a gente tem papéis a serem desempenhados. O nosso maior papel é entender o que Deus está estabelecendo para o nosso tempo. Eu não sei o que você pensa, mas ao longo desses anos, eu percebo um certo desvio do sentido real de ser igreja. Não sei o que você percebe. A gente meio que institucionalizou, né? Colocou para dentro do templo todos os nossos anseios em relação ao cristianismo, né? Tanto é que, por muito tempo, a gente disse assim, não, vamos fazer a obra de Deus. E fazer a obra de Deus foi sinônimo de ter a oportunidade de falar no altar, ter a oportunidade de cantar. Não estou dizendo que isso não seja uma cooperação, né? Mas é muito mais do que isso, né, gente? Você imagina você que pode ir a um encontro semanal, que é a realidade da maioria dos nossos
membros, né? Que podem ir a um encontro semanal aos domingos, né? Por causa das suas atividades. Aí você imagina se a igreja, se ser discípulo de Jesus, se restringisse a irmos à igreja uma vez por semana, né? O que faríamos nos outros dias, né? Os outros 6 dias da semana, o que seria de nós? E eu acho mesmo que a gente distanciou isso, né? A gente deixou que as nossas atividades na igreja fosse o todo, e não uma parte de quem somos, né? Tanto é que ir à igreja, né? A gente usa a expressão vamos à igreja. Na verdade, nós estamos caminhando neste mundo sendo a própria igreja, porque a igreja sou eu, né? Mas a gente normatizou a ideia de que igreja é o lugar de reunião, é o templo de reunião, né? Então, passou a ser um lugar total mesmo, né? E a expressão na vida diária se perdeu um pouco, né? Então, tudo que a gente faz está voltado para esse lugar, né? Muito bem. Eu quero hoje falar um pouquinho do que significa discipulado. A aula não é sobre como fazer discipulado, né? Mas eu queria começar falando de discipulado e célula, né? Ou discipulado e conviva, para nós, né? Da nossa denominação, a gente chama de conviva. Qual é a diferença? É a mesma coisa? Tem diferença entre discipulado e célula? Quem é que pode aí, gente, me ajudar? Hoje eu estou querendo que vocês interajam um pouco mais comigo. É a mesma coisa? Oi, pastor. Pois não. Eu creio que o discipulado ele pode acontecer a partir desses encontros semanais, onde a pessoa ali ela é mais conhecida, ela pode se abrir mais a partir do momento que ela tem mais confiança para se abrir. Então, ela ali no grupo menor, ela pode ser acompanhada e discipulada. Agora, eu creio que é uma grande oportunidade os convívios, eles abrem essa oportunidade. Mas eu creio que o discipulado ele é um acompanhamento mais intencional e de perto, além do encontro semanal ali, além do encontro na igreja, né? E eu acredito que ele vai além, se toma um café, a hora com aquela pessoa, consegue mais, enfim, consegue acompanhar individualmente aquela pessoa, né, de maneira intencional. Então, está dentro, né? Mas assim, uma atividade, o discipulado me parece uma atividade mais individual, intencional, né? É isso. Muito bem. O Vandes falou uma coisa muito importante, e é isso mesmo, né? A célula, né? O conviva, ele pode acontecer o discipulado, mas não é o discipulado, né? Então, assim, alguns confundem isso, né? Achando que o discipulado só acontece na célula, né? O discipulado, o que é o discipulado, né, gente? Eu defini aqui, né? Discipulado é o exercício relacional, ok? De mutualidade que nos fazem parecer mais com Jesus, né? Vou falar de novo. Discipulado é o exercício relacional de mutualidade que nos fazem parecer mais com Jesus. Isso é discipulado. E há um chamado de Deus para a igreja, né? A igreja, ela precisa entender o seu chamado primário. Seu chamado primário é fazer discípulo, né? O chamado primário da igreja não é o desempenho dos nossos talentos pessoais, né? Os nossos talentos pessoais podem apenas ser apresentações. Sabia que tem lindos pessoas que cantam maravilhosamente, mas que não geram discipulado, né? Elas fazem apresentações. Tem pastores
né, e pregadores, ministros, que eles estão muito mais preocupados com seu desempenho, né? E, inclusive, até às vezes um desempenho teatralizado, né? Eu lembro, gente, com tristeza isso aqui, né? Se você for contar isso algum dia para alguém, conte com lamento, por favor, tá, gente? Que no seminário que eu fiz pastoral, né? Era um seminário, eu já havia me formado em teologia, mas eu fiz uma especialização na área pastoral e o pastor que estava falando sobre pregação, sobre comunicação do evangelho, ele deixou cair o esboço dele da aula, né? E a gente olhou um esboço de mensagem dele, aí está lá, né? O tema, o texto, ilustração, introdução, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e conclusão. Legal. Esquema ali básico montado, né? Da pregação, algo bem litúrgico, mas num tópico estava lá dizendo assim: agora é hora de chorar. Ou seja, ele teatralizou, né? Ele estava se preparando. O sermão dele estava dizendo o seguinte: que agora eu vou conduzir as pessoas a tal ponto que nesse momento eu vou forçar um choro, né? Alguém está dizendo aqui misericórdia, Jesus. E é misericórdia mesmo, né? Mas gente, olha só. Eu não sei o que você pensa, mas depois do advento midiático, a gente tem percebido muitas pessoas preocupadas com o desempenho, gente. Eu sou alguém que sou super favorável ao preparo, sabe? Eu acho que, assim como um médico, por exemplo, você não se acha vocacionado para a medicina e de uma hora para outra você é médico. É assim que acontece? Não, claro que não. Duvido se você vai se consultar com um médico desse. E por que é que nas vocações ministeriais a gente acha que o preparo sempre é um preparo sobrenatural? E é, de fato, um preparo sobrenatural, mas o que eu estou me referindo é que parece que vem um fanal de luz do céu, domina você e a vida acabou. Não foi assim nem com o apóstolo Paulo, né? Que é o grande anunciador da graça de Deus. Ele teve a experiência, mas ele passou um período na Arábia, aproximadamente 3 anos, que muito provavelmente ele estivesse sendo discipulado, muito provavelmente. Não há tantos dados, né, da atividade do apóstolo, mas é muito provável. E olha que o apóstolo Paulo, ele foi criado, né, ele foi educado aos pés de um dos maiores doutores da lei. Gamaliel era um grande doutor da lei, mas ele precisava agora, novamente, aprender. Eu sou favorável a isso. Mas a gente precisa entender que o que nós transmitimos não é exclusivamente conhecimento. Não é meu desempenho, sabe? Não é como eu vou fazer. Não é a minha tonalidade de voz. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu fiz um teste com a igreja. Eu era membro da igreja, ainda não era pastor, membro de uma outra denominação, e eu fiz a minha mensagem, combinei com os músicos em fazer a mensagem em 2 momentos. Primeiro momento, eu preguei a mensagem como um pastor extremamente didático e profissional, ok? Profissional não é a palavra correta. Didático e tradicional, né? Fui explicando. Aí eu combinei com os músicos que eles entrariam com louvor e eu sairia. Eu estava com uma roupa normal, assim, uma roupa, sabe, informal. Eu combinei que eles entrariam com louvor, aí eu fui para um quarto, aí coloquei um terno, um gravata e tudo. Eu preguei exatamente a mesma mensagem, só que eu mudei a tonalidade de voz. A mesma mensagem, a mesma mensagem. Era um tal de irmão, sabe, bocejando. Era outro já cutucando não tinha celular, mas no caderno, na Bíblia, inquieto, sabe? E quem comunica sabe,
quando as pessoas começam a estarem inquietas com a comunicação. E eu preguei, e só que depois, no segundo tempo, quando eu estava mais com a tonalidade de voz mais firme, as pessoas, aleluia, glória a Deus. Aí eu fechei, concluí a mensagem dizendo, gente, qual foi a diferença da mensagem que eu preguei antes de eu sair e depois que eu voltei e terminei a mensagem? Deixa eu dizer para vocês, eu preguei a mesma coisa. Eu tomei o cuidado de me expressar da mesma, no sentido de conteúdo. O meu conteúdo foi exatamente o mesmo. Qual é a diferença? É que, às vezes, gente, a gente está muito mais voltado para a questão do emocionalismo do que qualquer outra coisa. Olha, nós somos emocionais, tá? Não crie crise com isso. A maioria das coisas que nós absorvemos, a emoção está lá, porque a nossa estrutura é emocional. A gente chora, né? Quando o teu time ganha, faz um gol, você se emociona. Quando você vê um filme, né? Que você acha legal, você se emociona. Tem a ver com a estrutura humana. Não tem problema em relação a isso. O que eu estou dizendo é que a nossa preocupação não deve estar voltada para o nosso desempenho, mas sim com aquilo que eu posso transmitir em termos de modelagem de Jesus. Se a missão não é minha, a missão é de Jesus. Eu tenho que estar preocupado em transmitir aquilo que Jesus quer que eu transmita. Sabe, gente? Com a maior simplicidade que você puder. Então, o discipulado é esse movimento, sabe? Esse movimento de transmitir a vida de Deus. E não apenas com a fala, gente, mas com a nossa própria vida, né? A igreja, ela perdeu muito quando nós assumimos papéis exclusivos de pregadores. Você vê que a tonalidade de voz muda. Tem gente que você não reconhece. Ele conversando com você é um jeito. Ele pregando, meu Deus do céu, é ele mesmo? Você já teve quem já teve essa impressão aí? Levanta a mão aí. Você não reconhece quem é, né? Porque parece que a pessoa incorpora um personagem, né? Eu não estou falando de manifestações, não, gente, por favor, e nem quero julgar isso. Eu só estou dizendo que constantemente a gente parece que está vendo uma outra pessoa, né? Por quê? Porque há uma cultura religiosa de desempenho. Discipulado à luz do evangelho é só refletir o que eu tenho. Eu tenho alguns pastores que eu admiro muito. E eles dizem, gente, olha, o preparo da minha mensagem é quase sempre muito simples. Eu tenho citado, né, nesses nossos encontros, o pastor Paulo Borges Júnior. Eu posso citar outros pastores também. Eu lembrei agora do pastor Jason, né? Alguns de vocês conhecem. O pastor Jason, o esboço dele impressionava a gente até brincava com ele, né? Que era uma folhinha desse tamanhozinho assim, ó. Né? E quase sempre essas pessoas, eles dizem o seguinte, gente, eu tenho um devocional com Deus diário. E como eu não estou preocupado com desempenho, sabe o que eu faço? Eu só libero o que está em mim. Sabe? Isso não quer dizer que ele não estudou, não, mas ele tem uma vida de estudo, né? Uma vida de devoção, uma vida, sabe, preocupado em estar sensível à voz do Espírito Santo. Então, isso é importante para a gente pensar de discipulado. Discipulado não é, amados, uma comunicação de lições, né? Não é aquela cartilha do certo e errado. Gente, as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas de um apanhado de normas impositivas. Não. As pessoas precisam perceber a vida exalando de você. Olha, hoje eu estava comentando com alguns irmãos que, assim, nós não cumprimos tudo o que pregamos. A gente não consegue. Mas uma coisa que nós precisamos perseguir, tudo o que pregamos precisa ser um objetivo na nossa vida.
todas as vezes que aquilo que eu prego eu não consigo viver, isso tem que me trazer um constrangimento. Deus, me traz de volta. Ilumina meus olhos para eu enxergar, Senhor. Eu quero viver a tua vontade plena na minha vida. Então, o discipulado eficaz, amados, ele só será realmente relevante quando eu não me preocupar prioritariamente. Escute o que eu estou dizendo, você é maduro para entender. Há um nível de preparo, ok? Há um nível de preocupação com o público que você está comunicando, ok? Mas mais do que isso, é o quanto de Deus você tem para modelar as outras pessoas. Por quê? Porque a missão não é sua. Então, as pessoas precisam perceber em você, como um discípulo de Jesus, um ardor, uma vontade, sabe, de ter a vida de Jesus na sua vida. Isso é ser discípulo de Jesus, que tem sua expressão na igreja, mas que não pode ser na igreja. É verdade, é cheio do Espírito, né? E ser cheio do Espírito, gente, precisa ser prático. Foi bom a irmã, eu não li direito, Luísa, alguma coisa assim, o nome da irmã. E ser cheio do Espírito Santo precisa ser algo muito prático na nossa vida, gente. Precisa ser muito prático. Não pode ser achar que um momento em que o Espírito Santo vem, incorpora em você. Não. O Espírito Santo não incorpora. Eu costumo brincar dizendo que o que incorpora é espírito ruim, né? O Espírito de Deus habita em você, né? E por ele habitar em você, aonde você estiver, você está em busca de ser uma modelagem para a nossa geração. Isso é discipulado. Mas quando nós focamos exclusivamente no que fazemos no templo, a gente perde a eficácia, né? Eu conversando com uma pessoa que eu tenho discipulado um pouco mais de perto, eu tenho dito para ela em determinada área o quanto é importante ela observar que a vida de Deus ela é expressa em todas as áreas da nossa vida. Existem pessoas que acham que quando estão trabalhando não estão fazendo a obra de Deus. Irmão, escute só. Existem pessoas que largaram bons empregos, largaram faculdade, largaram cursos, largaram relacionamentos, porque entenderam que não estavam fazendo a obra de Deus. E hoje estão pagando um preço enorme. Eu vim de uma geração, mais de 20 pastores. A igreja que eu sou oriundo, ela muito mais de 20 pastores, espalhados pelo Brasil inteiro, até fora do país, né? Mas veja, alguns dos nossos irmãos que tinham uma experiência muito forte com o Espírito Santo, entendiam que buscar a Deus estava exclusivamente ligado à liturgia. Liturgia é a forma com que organizamos nossas celebrações. Então, tudo desembocava na igreja. Na verdade, eu estou cooperando com a obra de Deus quando eu estou na faculdade. Gente, por que a gente tem medo dos nossos filhos irem para a faculdade? E é um receio mesmo, eu entendo quem tem receio, né? Mas por que a gente tem? Porque a gente não gerou no coração dos nossos filhos um sentimento de discípulo mesmo. A gente sempre disse para eles, implicitamente, a gente não disse diretamente, a gente não verbalizou, sabe? Mas a gente, pela nossa prática, sempre diz para eles que obra de Deus é realizada na igreja física. Ela também é, mas ela é, sobretudo, aonde você estiver. O teu desempenho de ensino, por exemplo, se você é vocacionado para o ensino, por que acontece exclusivamente no templo? Não deveria. Você deveria ensinar com a vida, quando Deus oportunizar para você
um tempo de você aconselhar, você vai ensinar. E, gente, quando a gente está com o coração aberto, Deus vai nos usar. Olha só, quando a gente tem essa consciência, pensem comigo, quantos conflitos nós vamos eliminar na igreja local? Quantas disputas por espaço a gente vai eliminar? Por quê? Porque a gente vai entender que igreja não é o tudo, não é o total de quem eu sou, mas a minha vida como discípulo de Jesus. Aí a gente vai ter médicos, a gente vai ter enfermeiros, sabe? Discipulando outras pessoas, porque entenderam o que é ser discípulo. Eu só discipulo se eu entender o que é ser um discípulo. Ser discípulo não é assumir a minha missão, mas é assumir a missão do Cristo. Está entendendo, irmãos? O quanto a gente precisa simplificar o discipulado? A gente formalizou, a gente colocou discipulado numa cartilha. Está lembrado que a gente disse assim, vamos para a classe do discipulado. Porque para nós, para a minha geração, a gente sempre achou que discipulado é ir para uma classe. É também, em algum nível, participar de uma classe. Mas não é ir para a classe. Discipulado é uma modelagem de vida. Carlito Paz sempre diz para a gente assumiu isso, essa frase como nossa, né? Mas a gente tem copiado com muito gosto essa frase da Igreja da Cidade, né? É vida na vida. Discipulado é vida na vida. Ou seja, é no meu dia a dia, é no que você faz, né? E aí você tem uma percentagem muito pequena da tua vida que desemboca na igreja local. Se a gente tiver essa consciência, irmãos, nós vamos ser muito mais relevantes. Deixa eu dizer uma coisa. O Rio de Janeiro, a última pesquisa dizia que São Gonçalo, talvez tenha mudado, tá? Era o local onde se tinha mais igrejas evangélicas por metro quadrado. O problema nosso não é mais, irmãos, falta de igreja. Tem igreja de tudo quanto é nome que você possa imaginar. Sabia? O nosso problema hoje não é falta de igreja, o nosso problema hoje é a autenticidade dos discípulos. Eita! Irmãos, nos falta discípulo, não igreja. Igreja, a gente tem muita igreja. Igreja tem gente que gosta do modelo tradicional, do modelo pentecostal, do modelo church, do modelo mais liberal, do modelo mais conservador. Tem para todo gosto, né? Tem igreja, né, com paredes vermelha, branca, preta. Tem igrejas e daí por diante. Pode falar, Wanderson. O senhor acredita que essa tendência da igreja, né, ela possa vir da expectativa que nós criamos para que as pessoas se acheguem a Deus? Quais são os motivos pelos quais a pessoa vai se achegar a Deus? Ela vem para ser curada, para não que essas coisas não aconteçam, né? Melhorar a situação da família, ela tem um drama. Então, Deus é aquele pronto-socorro, e é mesmo. Mas a gente parece que ensina de uma maneira equivocada, e as expectativas que fazem as pessoas chegar na igreja são essas, e, ao mesmo tempo, a gente não coloca que esse relacionamento íntimo, constante, profundo com Deus. O que o senhor acha em relação às expectativas que são criadas a partir da nossa palavra mesmo? E seria isso, essa expectativa que é criada equivocada, as pessoas chegam, vêm, acham que o culto é só na igreja, que é só a resolução dos nossos problemas, não que não sejam, mas que não tem nada além disso. Eu acho que isso é uma parte, né, Vans? Assim, a forma com que a gente anuncia... E por favor, eu vou fazer uma crítica aqui, mas quase sempre a gente está chamando as pessoas exclusivamente para a resolução dos seus problemas, né?
A gente cria expectativa que nem sempre é atendida. Irmãos, acreditem, muitas pessoas não têm suas expectativas atendidas. Eu estou no Evangelho, assim como muitos de vocês, há muito tempo. Existem pessoas que elas vão precisar encontrar em Deus uma força para conviver com pessoas que elas não vão ser curadas, por exemplo, de uma enfermidade psiquiátrica. Quantos irmãos nós conhecemos que os filhos têm patologias psiquiátricas e que receberam orações e que não foram curadas, gente, né? Elas estão na igreja. Agora, outras foge ao nosso controle, né? E aí a gente cria expectativas apenas nisso. Por quê? Porque não há uma relação de vida, né? A mensagem de Jesus é mais uma mensagem, é exclusivamente uma mensagem de atendimento de necessidades. Você falou bem, Vamos. Na verdade, Deus se preocupa com as nossas necessidades, né? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Oi, oi. Estamos sim, pastor. Consegue, consegue me ver? Também. Sim. Pois é, eu não estou conseguindo ver vocês aqui. Sim. Beleza, tá bom, obrigado. Não estou conseguindo ver vocês aqui, não sei por quê. Vou tentar aqui me ajeitar aqui, gente. Então, respondendo a questão refletindo, né, sobre a questão do Wanderson, eu acho que é isso, assim, a nossa exclusividade do atendimento das necessidades. A gente cria, assim, um grupo de pessoas que vão à relação da igreja exclusivamente para obter de Deus, né? A gente gera uma igreja justamente para que essas pessoas venham, consumam a relação com Deus e vá embora, né? Por quê? Porque a gente não quer aproximação. Então a gente alimenta com liturgia e não com relacionamento, né? A gente não quer caminhar com essas pessoas, né? A gente não quer que essas pessoas conheçam quem de fato somos, né? Porque quem somos, né, pode mostrar para elas algo que elas vão se decepcionar, né? Que elas vão se decepcionar. Eu acho que isso é um fator mesmo. E o que a gente pode mudar, né? Como é que a gente pode fazer de diferente nisso aí? Eu acho que a gente pode trazer essas pessoas para uma relação mais próxima, né? Por quê? Porque a gente enche de liturgia. É o que a gente está tentando fazer esse ano na igreja, né? O que a gente está tentando fazer? Tornar os nossos encontros muito mais relacionais do que encontros de plataforma, de conferência, né? A gente não sabe, a gente tem trabalhado isso de uma forma muito intencional para quê? Para que a gente consiga minimizar isso, né? Eu acho que tem mais coisas, tá, Wanderson e família? A gente tem muito mais coisas, mas eu acho que isso é, de fato, preocupante. Alguém quer participar aí, gente? Mais um pouquinho? A gente precisa, né? Meu nome é Cristina. Oi, Cristina. Pelo que eu vejo assim, a gente precisa ter a nossa identidade em Cristo, né? Descobrir a nossa identidade em Cristo, que aí a gente vai entender como é importante esse relacionamento com os irmãos. Porque o Senhor, ele
tinha relacionamento com as pessoas. E as pessoas gostavam de estar com ele, eram curados, eram libertos. É muito importante a gente ter a identidade em Cristo para entender o que é, como é que é bom de ter esse relacionamento como igreja, né? Como Cristo deseja, né, que a gente tenha esse relacionamento, né? Essa comunhão com os irmãos. E as pessoas vão ver assim, o amor de Cristo, né? Vai entender isso, né? A gente vai poder transmitir isso, né? É que eu vejo, né? Eu acho que isso precisa ser muito natural, sabe, É, Mila? Precisa ser muito na vida mesmo, diária, né? natural. E que a igreja seja uma dessas expressões, né? A igreja seja uma expressão desse lugar, né? Mas É, não a única, né? Eu acho que o grande desafio nosso é esse, né? O grande desafio é a gente poder realmente ser o que a gente diz ser no nosso dia a dia, na nossa prática, na nossa vida cotidiana, sabe? Isso é o discipulado como fundamento de vida. É mais do que ir às nossas celebrações, ou exclusivamente às nossas celebrações. Eu acho que um dos, vamos dizer, equívocos que nós temos cometido é o ativismo, né? A gente achou por muito tempo que a gente tinha que fazer coisas. Tinha que fazer coisas. Né? Fazer, né? E aí a gente tinha muita coisa e pouca profundidade. Há quem diga que é como essa geração, né? Que tem uma imensidão de possibilidades, mas pouco aprofundamento, né? Há pouca reflexão. Você vê que, como nós estamos aqui, né? Reservando o nosso tempo para pensarmos o Evangelho juntos, né? Refletirmos. Hoje as pessoas elas estão entendendo como algo que as edificam, é algo que dá solução para as suas demandas. E é claro que tem momento na nossa vida que a gente está pedindo socorro a Deus. Ok, mas não é toda a nossa vida. Um cristão precisa entender a razão da sua fé. A palavra de Deus diz isso, né? E quando vos redarguirem a respeito da razão da vossa fé, né? Como é que eu consigo perceber a missão de Jesus na minha vida, né? Então, tem que gerar em nós reflexões, tem que gerar em nós relação. As pessoas estão com preguiça, né? Preguiça de se relacionar. Elas estão tão decepcionadas que alguns estão dizendo, eu prefiro ir por uma igreja grande. Eu já vi algumas pessoas dizendo isso. Eu prefiro ir para uma igreja grande, porque uma igreja grande eu não preciso me relacionar com ninguém. Não, eu vou ao culto. Olha, gente, eu saio 5 minutos antes, eu já ouvi isso, para não me relacionar com ninguém. Eu vou, canto e vou embora. Eu vou e prego e não falo com ninguém. Por quê? Porque, na verdade, para nós, muitas vezes, isso é o discipulado. Esse é o desafio. É isso que nós, enquanto igreja, que o bispo tem buscado, sabe, ministrar na vida da nossa igreja. É que ser discípulo de Jesus precisa nos fazer entender definitivamente que a igreja é uma porcentagem, mas que eu devo ser um cristão relevante aonde eu estiver. E eu tenho que entender a diversidade da igreja. Olha, você veja só, e aí muitas pessoas vão entender o que eu estou falando. As reuniões, chamadas reuniões de estudo bíblico, elas são menos frequentadas do que as reuniões proféticas. Não deveria. Ela deveria ser tanto quanto frequentadas. Concordam, gente? Amém? Deveria, ué. Ok? Estão me ouvindo aí, gente? Tá tudo certinho? Sim. Ok. É isso.
Então, veja bem, irmãos, nós precisamos entender. Ah, não, mas não, eu prefiro a reunião profética, que Deus fala diretamente comigo. Ei, querido, cuidado, para você não estar sendo um discípulo apenas consumidor. Você vai a uma espécie de mercado, coloca a mão na prateleira daquilo que você necessita, depois vai ver a vida. É como se o evangelho não fosse quem você é, né? O evangelho não é uma mensagem para melhorar de vida. O evangelho é uma consciência da missão de Jesus e o seu papel nela. Entende como nós, às vezes, mudamos a ordem e o mundo está sendo confundido por essa mudança de ordem, né? E aí o discipulado passa a ser um apanhado de lições doutrinárias e não a vida de Deus através da minha própria vida. E é claro que em um segundo momento, né, em algum momento a gente vai ministrar aquilo que a gente acredita, o que temos percebido do Evangelho, enquanto doutrina. Mas enquanto nós não transicionarmos para esse lugar, não é o lugar da liturgia, não é o lugar tem que fazer assim, não, é o lugar da vida mesmo, onde lá no teu trabalho as pessoas vão perceber, né? Vão perceber o quê, gente? Não é perceber apenas através de como você se veste, também é, né? Mas é como você vive a própria vida, né? Como você se preocupa com o seu próximo, né? Na aula passada, a gente falou do caráter antes da função, e que, quando eu me preocupo, por exemplo, em falar adequadamente, quando eu me preocupo em me vestir adequadamente, e etc., eu não faço isso por causa de uma regra. Eu faço isso por amor ao meu irmão. A lembrar do texto que a gente leu em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25, todos aqueles ajustes de comportamento visavam o quê, gente? Visava exatamente ajudar o meu irmão, sabe, a se aproximar do propósito de Deus na vida dele. Então, gente, discipulado é realmente relacionamento. Eu não posso, sabe, estar numa comunidade de fé exclusivamente para me alimentar e ir embora. Isso não é uma relação com Deus. Por exemplo, quando eu me isolo das outras pessoas achando que eu estou me consagrando para Deus. Eu me consagro a Deus quanto mais eu me envolvo com pessoas, inclusive com pessoas difíceis, eu estou sendo mais santificado. Porque santificação se dá pela relação. Eu não consigo perdoar, irmãos, entender o perdão na sua plenitude, se eu não tiver conflitos relacionais. Eu só vou realmente experimentar o perdão quando eu for testado relacionalmente. Quando alguém fizer alguma coisa que me desagrade, e então eu terei que manifestar em mim a ação do Espírito Santo para perdoar aquela pessoa. Eu só serei capaz de andar mais uma milha quando eu estiver com vontade de desistir da caminhada com aquela pessoa que é chata, intragável, que eu não quero suportar. Aí a gente usa argumentos. Eu escrevi isso no meu livro. Eu não ganho para isso. Eu não vou gastar minha vida por isso. Aí a gente começa a arrumar uma série de argumentos. Aí sabe o que a gente faz com a nossa vida? Com o nosso encontro dominical, o nosso encontro de celebração, a gente vai lá, dá uma oferenda à divindade e vai embora. Então, a nossa relação é uma oferenda à divindade. Né? E não é isso que Deus espera de nós, como discípulos dele. Ele espera que eu e você sejamos filhos, sabe? Filhos que suportem uns aos outros. Nós só nos reunimos no templo físico para expressar a nossa relação, para sentarmos à mesa uns com os outros.
Amém, irmãos? Isso é muito Amém. sério. Pastor, eu levantei a mão. Tinha Marquinhos falando, pastor. Pode falar, pode falar. Então, eu tenho uma sensação que hoje em dia a dificuldade que a gente tem em relação ao discipulado se dá muito pela superficialidade da relação que muitas pessoas têm com Deus, ou de uma busca muito rasa. Por que eu falo isso? Porque quando discipulado é tempo de mesa, é investimento. Então, quando você tem um contato com uma pessoa só durante o domingo, às vezes não dá para ver, você consegue manter uma aparência, uma máscara, e quando você tem um contato mais próximo, uma convivência, um discipulado, às vezes, se você for uma pessoa que não tem uma vida de comunhão, não tem uma busca contínua, isso vem muito à tona. Então, às vezes, por ter uma busca muito rasa em relação ao evangelho, aquele evangelho só de domingo, de estar no culto, isso acaba não incentivando ou fazendo com que as pessoas não queiram participar de discipulados, elas não querem se colocar, se mostrar realmente a realidade. O senhor entende que isso também é um fator? O que o senhor enxerga em relação a esse ponto? Eu acho que isso faz parte, Marquinhos, mas assim, eu entendo que a nossa maior característica como discípulo é exalar a vida de Deus, sabe? Deixar fluir quem Deus é na nossa vida. Não é, a busca deve ser, assim, algo muito natural na nossa existência. A gente colocou buscar a Deus numa liturgia muito grande, sabe? E colocou isso num campo da exclusividade. Então, a vida com Deus deve ser algo assim vivido na nossa, no nosso dia a dia mesmo, sabe? Sim, No nosso momento a sós, no nosso momento em família. Aí, quando a gente vai se reúne em comunidade, é para quê? É para que ouça orações e testemunhos, entende? Para quê? Para edificar a minha fé, para fortalecer a minha fé. Esse movimento, né? Esse movimento constante na minha vida. E quando eu restringo a minha vida cristã apenas às idas no templo, né? Aí realmente eu vou enfraquecer, né? Buscar a Deus significa realmente se submeter todos os dias, tá? A gente só acha que buscar a Deus, eu acho que é importante ter momentos devocionais, mas a gente acha que buscar a Deus é ir ao monte, é ir no culto de oração, é ir. Mas, na verdade, isso é importante, tem o seu lugar, tem o seu lugar. Mas buscar a Deus, eu acho que é todos os dias dizer, Deus, Jesus, me ensina a lidar com esse conflito aqui. Você está buscando o quê? Entender a missão de Jesus aqui na Terra. E qual é o meu papel? É replicar, cooperar com a missão que é dele. Jesus, o que o senhor faria? Jesus, como o senhor responderia? Jesus, o senhor ficaria calado agora? Jesus, qual é a instrução do Senhor? Entende? A gente tirou da vida prática. Eu tenho repetido isso, porque eu acho que isso é uma questão muito séria. Outra questão que eu quero tratar com vocês, gente, é a questão da responsabilidade. Não há discipulado sem responsabilidade. Não há discipulado sem responsabilidade. A gente tem colocado essa nossa tentativa de fugir, às vezes, é porque a gente não quer ser mexido. Aí a gente dá a responsabilidade a quem? Ao líder, ao pastor, ao ministro. Quando Jesus nunca falou isso, sobretudo no Novo Testamento. No Novo Testamento é a manifestação das graças ministeriais. A função não é do pastor, exclusivamente, né? Do mestre, do profeta, do evangelista, do apóstolo. Não. Somos todos nós cooperando. Então, quando nós não assumimos a nossa parte. Por quê? Porque a gente acha que a vida está tão complicada e a vida do outro está tão certinha. Aí sabe o que a gente faz? A gente cria manipuladores.
porque a gente coloca determinados indivíduos numa posição que eles não deveriam estar. Mas por que eu coloco pessoas em posições que eles não deveriam estar? Porque eu não quero responsabilidade. O que eu quero é uma relação de benefício. Eu quero a minha relação com Deus para a vida melhorar exclusivamente. E não que a minha relação não tenha o lugar de buscar a Deus para que Ele oriente a minha vida nas mais diferentes áreas da minha vida. Porque todos nós temos falhas, gente. Você acha que não? Todos nós temos dificuldade. Todos nós falamos o que não deveríamos falar. Todos nós ficamos com raiva, brigamos uns com os outros de vez em quando. Aí você se arrepende de uma coisa que você falou, você foi grosseiro, você foi mal educado, e etc, etc. Todos nós temos isso. Mas, como eu não quero assumir a minha responsabilidade, eu dou para o outro. E aí cobro o outro. Quando, na verdade, a responsabilidade no Novo Testamento, ela é compartilhada. Sabe por que a igreja, que tem muitas facetas no Rio de Janeiro, são as responsabilidade? Você imagina nós aqui, que somos um grupo X aqui, sei lá, né? Tem hora que a gente vai mais, vai menos um pouquinho. Somos um grupo, né? A sua igreja lá, com 100, 200, 300, 500, 1000 membros. Discípulo quando a gente vai na igreja. Irmãos, quantas pessoas seriam modeladas pela missão de Jesus? Desempenhando o papel que cada um de nós tem. Então, não existe discipulado maduro e frutífero se não assumirmos nossa responsabilidade. Eu não posso achar que o problema do país é um problema político apenas. Que os corruptos são os políticos que não fazem parte da minha ideologia partidária. O problema é quando eu aceito uma manobra, sabe, para não pagar uma multa de trânsito. Quando eu ofereço, sabe, uma propina para alguém não me cobrar uma multa, seja lá em que área for. Opa, estou mexendo em áreas importantes. Então, quando um cristão, um discípulo de Jesus, em uma área pequena da vida, não assume a sua responsabilidade de ser luz e ser sal, irmãos, nós estamos deixando de fazer uma parte. E aí eu estou transferindo para o governo. O problema é o governo. Seja de esquerda ou de direita, de centro, por favor, não é isso que eu estou falando. Mas a gente culpa outras pessoas. A gente culpa a escola que não dá um ensino. A gente culpa a igreja que não faz, quando, na verdade, eu deveria assumir a minha responsabilidade. Né? A gente culpa o trânsito, irmãos, que está caótico, mas a gente para em qualquer lugar para facilitar o que temos que fazer. O que eu estou dizendo? Um dia desse, Márcia me chamou a atenção. Ednei, você reclama das pessoas que param nos lugares indevidos e tumultuam o trânsito. Mas quando você tem uma necessidade, você para também e as pessoas que vêm atrás estão tendo o mesmo problema que você reclama das outras pessoas. O que eu estou fazendo quando eu estou reclamando? Transferindo responsabilidade e não assumindo a minha responsabilidade. Discipulado sem assumir responsabilidade, irmãos, não é um discipulado no modelo de Cristo. A maior relevância não é o que discursamos, não é quando levamos as pessoas para dentro do templo, numa sala de ensino doutrinário. Isso é secundário, é importante, mas é secundário. Eu sou relevante num discipulado eficaz, transformador, iluminador, relevante, quando eu assumo a minha parte, mesmo que seja pequena. Vamos arrancar de nós, amados, o discurso que culpa, que transfere para outras pessoas. Transfere o bom culto. Por que o culto é bom? O culto não é para você. Por que as coisas não funcionam? Pare de reclamar de outras pessoas. Pare de culpar outras pessoas. Discipulado relevante que assume responsabilidade. O Filho do Homem, irmãos,
não tem sequer aonde reclinar a cabeça. Raposas têm covis, aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer aonde reclinar a sua cabeça. Gastei-me e deixei-me gastar pelo Evangelho. Ninguém quer se desgastar pelo Evangelho. Você quer ser beneficiado pelo Evangelho. Aí você quer um discipulado maduro e frutífero? Ah, querido. Estou sendo aí duro, né? Mas é preciso, irmãos, a gente entender. Eu já estou indo para o finalzinho, gente. Né? Eu tenho prometido que a gente vai terminar pontualmente. Ok, gente? Eu estou aqui toda hora olhando, porque de vez em quando a minha tela aqui está travando. Por isso que de vez em quando eu estou perguntando aqui para vocês se está tudo legal aí, vocês estão me vendo? Diz aí para mim que eu não estou conseguindo vê-los agora. Assim, Tá, Então, ok. estamos vendo e ouvindo. Ótimo, ótimo. Maravilha. Irmãos, eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa aí dentro do que a gente está falando. Eu acho que assumir a responsabilidade de um discipulado de vida. De vida não é a vida comunitária dentro da igreja só, mas é a vida aonde eu estiver vivendo a vida. Alguém quer comentar aí, gente? Pastor, boa noite. Aqui é a Alessandra falando. Tudo que foi dito, né, é muito relevante. Nós somos um grupo que quer ver essas mudanças, né, na minha concepção. Quando nós éramos pequenos, né, menores, a gente passou por várias fases, né, na escola, aprendendo, né, matemática. Mas se a gente deixou lá para trás alguma coisa que não foi bem entendida, a gente não consegue resolver problemas maiores na série seguinte. E eu vejo que na vida cristã acaba repetindo isso. Né? A palavra de Deus é simples, a gente complica, porque não queremos largar os nossos pecados de estimação, não queremos largar a nossa autoridade, né, diante de coisas que não foi dada autoridade a nós. Então, falar no trabalho sobre uma questão cristã, muitas vezes constrange, e aí por constranger as pessoas, a gente não consegue mostrar Cristo que está em nós, ou por conta, né, de uma série de coisas na própria igreja. Tem pessoas que não conseguem aceitar uma palavra do irmão, não é de exortação, mas de orientação, por achar que aquele que está falando com você é menor do que você. Então, buscar um relacionamento, buscar essa vida em vida, é diário, é nas pequenas coisas, né? Botar uma roupa bonita aí no domingo é muito legal, mas do dia a dia, como o pastor vem falando e outros irmãos falou aí ao longo desse encontro, é difícil, mas precisa se quebrantar, se permitir deixar. A gente quer um relacionamento com Deus, mas não quer um relacionamento com o outro. Como pode isso? Né? O pastor falou essa questão da pessoa que não querer sair antes do culto. Eu já ouvi isso do meu lado. Não, deixa eu ir embora porque eu não quero falar com ninguém. Então não falou com Deus também, porque ele é o principal, é para ele, é por ele. É para ele que fazemos essas coisas. Então, louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui hoje, sabe? Querendo ser luz, querendo ser diferente e aproveitando todos esses ensinos, que é muita coisa para um mundo tão difícil que a gente está vivendo. Né? Então, fica aí a minha gratidão pela mensagem que ao longo desses dias o senhor vem ministrando, tão profunda, vai mexendo, vai quebrando a gente por dentro, vai trazendo a gente para uma outra dimensão, para uma outra realidade, e isso é ser igreja. Né? Fica aí a minha palavra, tá? Em nome de Jesus, que abençoe a cada um de vocês também. Amém, gente. Eu agradeço a vocês, gente. É claro que 3 encontros é só para jogar luz, né? É dessa igreja segundo o coração de Jesus, essa igreja família, essa igreja que é corpo, essa igreja que tem uma missão, essa igreja que é reino de Deus, né? E que ela se expressa na igreja física, né? Mas não é a igreja física, irmãos. Não faça do teu ministério na igreja uma carreira, irmão. Seja você pastor, eu não sei se tem pastor aqui, né?
Eu sei, até sei que tem, né? Seja você um líder, um ministro, né? Não faça, não é uma carreira, Marcos, não é uma carreira. Não pense que você tem alguma coisa, você não tem, irmão, você coopera, sabe? Você coopera junto com o seu irmão. A igreja é esse corpo, a igreja é essa família, família de sombras e luzes. Você desiste da igreja, você desiste da relação, né? Jesus chamou esse lugar de igreja, esse lugar difícil, né? Da equipe dele. Você acha que Jesus, sendo o presciente Deus encarnado, ele não sabia, gente, o Deus Todo-Poderoso, né? Não sabia da sua equipe, um nega e o outro traz, um grupo pequeno de pessoas. Você imagina que o grupo dos discípulos é a tipificação da igreja, gente. Num grupo tão pequeno, a gente tem tantas características, eu não posso desistir, pelo contrário, isso é o corpo de Cristo. Eu sou afiado nessa relação de encontros e desencontros. É isso mesmo. Tem dia que eu fico mais chateado, mas daqui a pouco eu levanto a minha cabeça e continuo minha jornada, né? E entendendo isso, as pessoas não vão criar expectativas erradas em relação à igreja. Eles vão entender que as pessoas, elas estão se afiando, mas se amando, assim como uma família. Eu preciso mostrar para as pessoas que a igreja é essa família, de sombras e também de luzes, né? E o caráter, que a gente falou no nosso último encontro, né? Que essa característica, né? De quem somos, precisa ser, amados, o assumir da missão do Cristo, né? Eu não, amados, sou modelado a partir do meu caráter, que é o conjunto, né? Da ética, da minha moral e do meu da minha absorção psicológica, né? Mas é o modelo de Jesus para a minha vida, num mundo de subjetividade, relativismo, pluralismo, no sentido de pluralismo negativo, né? Cada um tem um conceito, cada um tem uma verdade, cada um tem uma forma de ver. Na nossa perspectiva, é ética cristã. O que é a ética? A gente falou na semana passada, irmãos, na terça passada, ética, irmãos, é a reflexão da moral. Se moral são os costumes que a nossa sociedade, enquanto igreja, admitiu, a ética é o quê, irmãos? A ética é a reflexão. E a nossa reflexão é baseada no quê, gente? Na palavra de Deus. Os nossos irmãos nos ajudam a entender o que é importante. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Eu espero que vocês aqui, esse grupo, seja a expressão de um discipulado, irmãos, maduro e frutífero. Maturidade não é você se encher de versículos bíblicos. Isso é consequência. Não é você saber o que fazer administrativamente na igreja. Isso é consequência. Mas é você exalar a vida de Deus aonde você estiver. Seja um bom médico, seja um bom barbeiro, seja um bom eletricista, seja uma boa dona de casa, seja um bom vizinho, o melhor que você puder. E quando você não conseguir ser tão bom assim, diga a Jesus, eu quero assumir a missão do Senhor para a minha vida. Deus abençoe, gente. Obrigado aí. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Para mim foi muito especial falar de algo que está muito no meu coração, tá? Falar desse lugar que é o reino de Deus, que desemboca numa igreja física. Tá bom? Deus abençoe. Grande abraço. Deus abençoe. Foi um tempo muito precioso, muito Foi precioso. bom, muito bom.